Boa noite a todas e todos. Nós vamos dar início, né, às atividades da nossa roda de conversa, que aborda a questão do envelhecimento, do etarismo e da individuação. O etarismo é um dos termos possíveis que a gente utiliza para falar do preconceito contra o idoso. Tá? Uma outra possibilidade é a gente chamar isso de idadismo ou ageísmo. Tanto faz. Igualmente é ruim para o idoso o contexto, né, que está abrigado nessas três palavras. Nós escolhemos a palavra etarismo, que vem de età, do latim, e que nos parece que dá conta, né, de uma maneira adequada de falar de algumas dificuldades de envelhecer. Eu agradeço a presença dos convidados, né, que vão nos ajudar a desenvolver esse tema, e os convidados de hoje, todos, de alguma maneira, estão vinculados ao nosso curso de pós-graduação em envelhecimento ativo, que está inaugurando sua 8ª edição. Então, hoje nós temos ex-alunos, nós temos professores que estão integrando a equipe, e cada um vai falar, né, a sua maneira, de acordo com sua disciplina ou com suas vivências, dessa experiência. Quem vai ajudar a conduzir o processo é a Bruna, né, que vai ficar na situação de debatedora, e a gente vai tentar fazer de uma forma um pouco diferente para que a gente consiga aproveitar bem o tempo, né? Então, em vez de uma apresentação formal, nós vamos contar alguma coisa que especificamente tem a ver com esse contexto, né? E vamos deixar os currículos maravilhosos e imensos para uma outra oportunidade. Então, nesse contexto, eu queria contar por que eu resolvi fazer um curso de pós-graduação em envelhecimento, né, que já está entrando na 8ª edição. Eu sou psicóloga clínica, além de arteterapeuta, e durante muitos anos eu fui supervisora clínica em instituições de longa permanência. E o que eu via era assim muito ruim. Independente das instituições de longa permanência serem para as camadas abastadas da população, para as camadas médias ou para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todas elas compartilhavam um atendimento muito ruim, muito desrespeitoso com o idoso, sem olhar para as suas necessidades específicas. E aí eu comecei a estudar, tentar entender como se poderia fazer diferente, e fui parar num doutorado de ecologia social, em que eu defendi uma tese sobre envelhecimento, e que o tema central da tese era: deixa o idoso em paz dentro da sua casa, fazendo suas coisas e deambulando do jeito que ele gosta, que era tudo que eu não via acontecer nas instituições de longa permanência. Então, a gente tem uma pergunta, né? Uma pergunta geral para todos, que a debatedora vai recolher as informações de vocês, que é a seguinte: a partir da mudança da curva demográfica do envelhecimento no Brasil, vamos gradualmente tendo mais velhos que jovens na população do nosso país. Quais são as principais implicações dessa situação? E aí nós vamos ouvir cada um de vocês, e aí, nesse ouvir cada um
cada um conta também alguma coisa que acha relevante contar sobre sua vida profissional, sobre seu interesse sobre envelhecimento. Boa noite, eu sou a Bruna Estrela, eu que vou seguir aqui costurando como debatedora, que é o vulgo, vou limitar o tempo de todos, agradeço os convidados, Gisele, Elano, Marcele, Betânia, Adeline, sejam bem-vindos a todos os presentes. Eu queria lembrar os convidados para se apresentarem, né, assim, brevemente, o nome e a disciplina, né, que aí vai situando as pessoas. Vou começar pela Betânia, tá, Betânia? Para você, quais são as principais implicações dessa situação de ter mais jovens, mais velhos do que jovens? Tá legal. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa roda, falando sobre um tema tão relevante e importante. Agradeço ao convite da Ângela. E eu sou Betânia Malcher, sou arteterapeuta, especialista em envelhecimento ativo pela Pomar, e atuo como professora também na pós-graduação em arteterapia e na de envelhecimento, com oficina de arte, né? Então, a gente trabalha a arte nos dois campos, né? Na arteterapia e no de envelhecimento. Então, acho que, respondendo a pergunta, né, acho que essa mudança da curva demográfica do envelhecimento representa uma das maiores transformações sociais do nosso tempo. Porque durante muitos anos, acho que o nosso grande desafio, acho que de todos, né, é viver mais, né, avançar a idade, mas de uma forma saudável. E nós conseguimos, né, avançar nesse sentido. Hoje nós vivemos mais. Mas agora surge uma outra pergunta. Como nós queremos viver esses anos a mais que nós conquistamos? Essa mudança traz implicações importantes para toda a sociedade. Nós precisamos repensar as políticas públicas, sistemas de saúde, previdência, mobilidade urbana, porque os idosos precisam transitar nas ruas de forma segura, educação, mercado de trabalho, espaços de convivência, enfim, diversos pontos de grande importância precisam ser repensados. Mas não basta que essas estruturas existam, elas precisam estar preparadas para acolher uma população cada vez mais longeva, respeitando toda a diversidade e suas necessidades. Mas eu acredito que existe uma implicação ainda mais profunda, que é a mudança de mentalidade. A gente convive ainda com muitos estereótipos sobre a velhice, né? Como se envelhecer significasse apenas perdas, dependência, improdutividade. E é claro que o envelhecimento traz muitos desafios, né? E são muitos, né? Mas ele também pode ser uma fase de descobertas, de novos aprendizados, de vínculos, criatividade, construção de novos sentidos, novos saberes. Então, quando pensamos em envelhecimento ativo, nós entendemos que qualidade de vida não depende apenas de ausência de doenças, porque elas não vão desaparecer, né? Ela também envolve participação social, autonomia, pertencimento, oportunidade de aprender coisas novas, de criar, de conviver, de continuar fazendo escolhas, deixá-los fazer suas escolhas. O envelhecimento é um processo complexo que envolve várias dimensões, várias camadas. Então, talvez a principal implicação dessa mudança demográfica seja percebermos que envelhecer deixou de ser uma questão de um grupo específico da população. Porque se nós tivermos o privilégio de viver, todos nós vamos envelhecer. Portanto, falar sobre envelhecimento não é falar sobre os outros, né? É falar sobre cada um de nós, sobre o nosso futuro e sobre a sociedade que estamos construindo para nós. Por isso, eu acredito que o maior desafio não é simplesmente aumentar os anos de vida, mas aumentar a vida que nós estamos colocando nesses anos aí, né? A gente está colocando mais anos, mas como, né? E isso exige uma transformação coletiva, uma sociedade que reconheça o valor da longevidade, que combata o preconceito em relação à idade, ofereça oportunidades de fazer, de continuar se desenvolvendo ao longo da vida. Queria
complementar uma coisa que Bethânia colocou, né, porque a gente tem observado, e às vezes a gente acha até um pouquinho divertido, que um aprendizado assim é um pouco surpreendente para os alunos, né, do curso, é que eles descobrem assim, esse negócio de velho é comigo também, né? Porque nós somos passageiros do tempo, né? Moramos num corpo que envelhece a cada dia, e isso também é um assunto que é da nossa alçada, né? E existe uma questão cultural, né, de um olhar projetado para fora. É um outro que envelhece. Mas não, cada um de nós é um projeto de velho em andamento, uns projetos mais adiantados do que outros, não é verdade? Dependendo da época que a gente nasceu, mas todos estamos aí construindo esse envelhecimento, né? E eu queria só lembrar que, quando a Bethânia iniciou a fala, que ela fala das políticas públicas, que o Brasil tem uma peculiaridade, né? Porque ele tem uma lei que é assim internacionalmente é reconhecida como uma das melhores leis sobre o envelhecimento, que é o Estatuto do Idoso. Só tem um detalhezinho assim pequenininho, né? Que não é cumprido, é desconhecido, né? Tem artigos que são muito importantes, que eles são descumpridos assim, em grande estilo, como, por exemplo, o artigo 22, que convida as instituições educacionais a abrirem espaços para falar de envelhecimento para todas as idades, né? Que é a questão intergeracional, mas imagina se isso é cumprido, não é mesmo? Então, acho que depende de nós, enquanto ação cidadã, que quem conhece esse estatuto, que conte, né? que questione por que uma lei tão bem feita não é aplicada. Podemos caminhar. Ótimo. Também queria complementar a Bethânia que o envelhecimento ele é um processo coletivo, não é só um envelhecimento, é um processo pessoal, né? Também é tanto da cidade, mas das pessoas que habitam a cidade. A gente não excluir os velhos, pensar programações que possam ser incluídos também, né? Nas próprias famílias, as pessoas saem, não incluem as pessoas mais velhas no passeio, como se aquilo fosse uma coisa ruim. Às vezes é uma questão de adaptação. O que dá para a gente fazer para poder incluir? Isso é um pensamento que vai transformando as famílias, né? As pessoas vão envelhecendo e vão se incluindo. Aí, quando você é velho, fica muito mais simples de você se sentir incluído na sua própria cidade, porque você pertence a ela. Eu vou passar agora para o Elano. Elano, continuamos Boa noite. com a pergunta, tá bom? Tudo bem. Bom, o que eu tenho percebido assim, né, acho que nós vamos falar muita coisa, mas assim, a questão dos sonhos, né, que às vezes realmente a gente, nessa fase de idade, a gente volta a alguns sonhos e muitos deles estão ligados com a arte, né? Quantas pessoas cumprem aquele ponto, vou aprender a tocar violão agora, vou voltar a cantar, vou dançar, vou pintar, né, vou fazer teatro, e o quanto isso está sendo muito legal, porque com mais saúde e mais visibilidade, as pessoas também estão tendo mais convivência, né? Então, aquela história de agora estou idoso e vou ficar só dentro da minha casa, que é, por exemplo, muito comum aqui na minha cidade, eu percebo que as pessoas estão saindo, né, dos seus lares e indo. Vou ao teatro, mas não só como espectador, vou lá fazer, né, vou lá produzir também, mostrar a minha cara. Então, essa questão desses sonhos voltados nesse campo das artes é muito interessante observar isso, né? O quanto tem aumentado também esses espaços de poder produzir e conviver, né, dentro desses aspectos aí. E aí também uma coisa que acho que é muito importante a gente citar é a questão da inclusão na família também, né? Como disse, eu muitas vezes eu acabo aprendendo muito trabalhando com esse público, também é como ser um filho melhor com os meus pais, que também são idosos, né? Então, aquele trabalho que a gente desenvolve ali, que a gente tem toda aquela paciência como profissional, e quando é na nossa família, a gente exerce essa mesma paciência, então a gente aprende também trabalhando, todos nós aqui, com esse público, a incluir também, e se incluir dentro desse aspecto na nossa família, né? E aí a gente, é isso mesmo,
a gente vai sair junto, a gente vai ter, como é que é na nossa festa, no nosso convivência familiar, eu tenho que te ajudar a levar você até a sua família, para você ter uma melhor convivência, para não ficar só no celular, porque até o aspecto do celular da internet é uma coisa que nos liga, mas também, quando chega nessa fase de idade, pode ser um problema, né? Então, dentro desse campo das artes aí, eu vejo isso como um grande aliado de todas as áreas, né? E para nos fazer conviver melhor, viver melhor e usar, né, dessa potência que nós temos como pessoas idosas hoje em dia, que nós temos mais saúde, nós temos mais capacidade, mais inclusão, mais acessibilidade, alguns lugares mais ou menos, mas o debate está aí, né? Cada vez mais. Eu costumo dizer, eu tenho 46 anos, falo muito com meus amigos, quando a gente for mais idoso, o país vai estar ótimo para a gente, porque nós seremos muito mais idosos, convivendo, né? O nosso país vai estar mais velho, assim, no sentido de população, né? Então, acho que esse aspecto aí dos sonhos artísticos eu vejo como um grande brilho nessa fase, que a gente pode também estimular, né? Elano, a Ângela quer complementar? É só uma questão que o Elano colocou, que é um ponto central, é que, às vezes, o idoso, as famílias não conseguem encontrar uma maneira de integrar o idoso na atividade social, né? E está acontecendo um movimento interessante, imagino que as pessoas tenham visto pela internet, tem um jovenzinho que criou um projeto que se chama Saindo de Casa. Ele criou para os avós, né? Mas agora ele virou um sucesso nacional, né? Rapidamente ele conseguiu assim que outros estados, né, também fizessem, criou um clube, porque isso atende realmente a uma demanda, né? Existe, digamos assim, um oco de mercado, e ele são coisas interessantes, porque ele vai documentando, então ele já fechou sessão de cinema com todos os idosos que ele está carregando, porque as pessoas estão ávidas, né, desse tipo de, digamos assim, inclusão. Mas eu acho que tem uma coisinha para a gente pensar, né, do ponto de vista comunitário, da ecologia social. Tá, né? Existe o projeto esse não é gratuito, mas será que existem outras maneiras, né? Mas também assim, mais naturais, mais espontâneas, né? Além de um projeto específico para dar conta disso? Um outro projeto que está fazendo muito sucesso é a pessoa que tem um carro, né? Seria uma motorista de Uber, que ela faz esse movimento de levar no médico, levar para fazer compras, acompanhar, né? Mas há alguma coisa a ser pensada, né? Dos grupos familiares, dos grupos mais próximos, se será que tem alguma coisa que precisa ser transformada, né? Podemos caminhar. Também tem uma coisa que eu acho importante, é que às vezes a gente vai envelhecendo e vai se excluindo das novidades, porque os jovens eles têm suas próprias novidades e a gente gosta das repetições conforme a gente vai envelhecendo. Então, às vezes, a gente escutar músicas novas, procurar saber dos artistas que estão aparecendo, as pessoas, isso também é uma facilidade para se integrar, porque se a gente só quer... eu sou da época milênio, né? Eu adoro o He-Man, eu fui ver o He-Man, assim, né? O filme, o desenho que eu vinha, as crianças nem se sentem tão à vontade de ver o He-Man, que é uma coisa mais para quem tem 30 a mais, né? Mas assistir coisas mais novas, aí a gente não fica tão perdido também quando aparece uma gíria nova, né? Eu acho até tem aquele casal que faz a tradução das gírias, acho que é 60 a mais, esqueci o nome do perfil. Eles falam sobre várias coisas para facilitar a vida dos idosos, mas eles traduzem gírias, eles fizeram um vídeo só para explicar o que era farmáurea, né? Então, eu acho que a gente também se atualizar com as gerações mais novas, a gente não fica tão perdido e não se sente tão excluído, porque aí a gente tem mais coisas, 60 demais, exatamente, é muito bom esse perfil. E uma última coisa, quando você falou, Elano, sobre a questão das pessoas descobrirem novos talentos, né, conforme elas vão envelhecendo, querem aprender violão, isso acontece muito na Pomar. Muitos alunos chegam ou se preparando para se aposentar, ou já aposentados, agora eu quero fazer um negócio que eu gosto, eu quero estudar sobre arte-terapia.
que eu fiz uma profissão tal, mas agora eu quero trabalhar com arte, com coisas criativas, e eu lembro de uma coisa que a Ângela falava muito nas aulas, que aposentar, né, a gente está convidando o idoso a sair do aposento, porque aposentar era ir para o aposento, né? E agora a gente começa, aqui a gente tenta tirar as pessoas do aposento, né? Aproveita que você pode sair, que a porta está aberta, não está trancada, então sai do aposento. E nesse sentido, só para finalizar curtinho mesmo, por exemplo, o poder de atividades de canto em coral, em grupo, e mesmo de karaokê, é incrível, porque as pessoas se divertem, veem o outro errar e acertar junto, vão em grupo, se apoiam, é incrível. Teve uma época aqui no Rio que tinha muitos corais, que iam, o Hortifruti, que era uma rede aqui de nome mesmo, Hortifruti, contratava corais de pessoas 60 a mais para cantar no Natal, no meio da loja, assim, em dezembro. Então, iam os grupos, elas fingiam que estavam fazendo compras, aí, do nada, elas começavam uma cantata de Natal, ficava muito bonita, todo mundo... Teve uma época, assim, no início dos anos 2010, que era muito comum essa ideia aqui, eu acho que funciona muito. Obrigada, tá? Eu vou passar agora para a Gisele, tá, Gisele? Boa noite a todos. Obrigado, Ângela, pelo convite. Eu fiz arte-terapia e envelhecimento ativo na Pomar, e essa questão colocada aqui, né, como é que a gente está vendo essa mudança toda, eu percebo uma mudança principalmente na estrutura familiar. Há um tempo atrás, tinha aquela ideia de que o filho mais novo cuida do pai, cuida da mãe, cuida da avó e tal. Isso não existe mais, né? Então, quem é que cuida desses idosos? A Ângela colocou dessas instituições, lembrando de como é o acolhimento, como é feito o acolhimento do idoso. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais pessoas com formação no envelhecimento, maior a chance da gente construir uma sociedade em que esse idoso seja acolhido. Eu fui me dar conta do meu envelhecimento quando eu comecei a fazer o curso de envelhecimento ativo. Eu estava assim, naquela virada dos 59 para os 60, e aí a Ângela apresentou o Estatuto do Idoso, eu falei, como assim? Eu já sou uma idosa, né? Então, aquela ideia de que eu iria fazer esse curso para me especializar no tratamento com o idoso acabou sendo um recurso de autoconhecimento, né? Que partindo desse curso, eu percebi como era a forma de eu tratar meus pais, de acolhê-los, né, de como é que eu percebi esse envelhecimento em mim, né? Então, eu acho assim, que essa estrutura familiar vai se alterando conforme os anos vão passando e a própria sociedade também vai mudando, né? E esses idosos, no caso eu me incluo também, claro, estou com 63 anos, como é que eu me percebo numa cidade, né? Como é que eu me percebo numa cidade que muitas vezes não está preparado para acolher um idoso? Como é que eu me percebo dentro de uma casa, né, Betânia, que é arquiteta? Como é que eu me percebo dentro de uma casa que não está preparada para acolher um idoso? Como são as minhas mudanças corporais em relação à atividade física, a sono, a uma série de movimentos internos, que isso vai acabar refletindo na forma como eu vou acolher os meus clientes também nessa área. Parece que primeiro a gente tem que vivenciar essa experiência do envelhecimento, que muitas vezes, quando a gente tem aí 30, 40 anos, claro, não vai perceber, é só o tempo passando mesmo. Então,
essa longevidade, conforme nós vamos envelhecendo, vão criando também demandas em relação, até mesmo no campo profissional, porque esse idoso de 60 anos, ele não está preparado, muitas vezes, para se aposentar. Muito pelo contrário, ele quer produzir, ele quer se integrar. Então, eu percebo também uma mudança, né, na área profissional, né? Esses idosos se integrando no mercado de trabalho, e isso é maravilhoso também. Na parte da economia, né? Como é que isso pode acarretar algumas mudanças também? Aqui em Mato Grosso do Sul, tenho vários conhecidos que atuam na área de turismo, pessoas idosas, tá? Colocando assim, 60 a mais. Atuam na área de turismo, atuam na área de cultura, que estão assim a pleno vapor. E aquela ideia que a gente tinha do velho que se aposenta, que está fechado, e que hoje se encontra com mais energia, com mais saúde, também por quê? Porque os tratamentos de saúde evoluíram, né? Quantas doenças a gente tem curado, quantos problemas de mobilidade mesmo, né? Então, conforme a medicina foi evoluindo, nós vamos enfrentando esse envelhecimento com mais saúde também. E aí eu penso, como é que sociedade a gente quer construir para essas pessoas de 80, de 100 anos? Quando você ouvir falar assim, tal pessoa tem 100 anos, nossa, 100 anos é muita coisa, daqui a pouco isso vai ser comum. Eu mesmo não pretendo morrer tão cedo, gente, eu quero morrer aí com 100 mais, né? Então isso vai ser muito comum. E como é que a gente quer preparar uma cidade para isso? Como é que a gente quer preparar uma sociedade para isso? E eu entendo que preparar uma cidade, preparar uma sociedade para os idosos, é uma cidade e é uma sociedade que seja bom para todos, para crianças, para adolescentes, para qualquer pessoa. Você caminhar numa calçada que seja acessível a uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, ela vai ser acessível para um idoso. Então, enquanto a gente também não pensar numa sociedade e numa cidade que dê acesso a todas as pessoas, esse idoso vai estar excluído. É essa a minha reflexão a respeito do nosso envelhecimento. Queria complementar uma questão que Gisele coloca. Sei que tem pessoas assim que gostam muito de números, né? Eu nem estou assim tão incluída naquela história, eu sou de humanas, nem gosto tanto de números assim, mas eu resolvi compartilhar uns números para a gente pensar juntos, que os números são os seguintes. A gente tem, pelo último censo, a gente tem 32.113.490 pessoas nessa condição 60 a mais. Vamos dizer assim, 32 milhões para ficar uma coisa redondinha. A gente tem, no Brasil, todinho, a gente tem 3.167 geriatras. Vamos fazer a continha rápida? Dá menos de um geriatra para cada 10 mil idosos, 0,99, né? Não é nem um geriatra inteiro, não chega a um, para cada 10 mil idosos. Então, a gente está reunido aqui porque a gente tem um projeto em curso, em construção, de formar pessoas, né? Não, é claro que não geriatras, mas pessoas prontas para trabalhar, dar suporte para o idoso, e isso é um mercado de trabalho imenso e que necessita muito de profissionais preparados para fazer isso.
Então, assim, a gente sabe que falta muita coisa, as políticas públicas não dão conta, existe um desconhecimento profundo dos aspectos multifatoriais do envelhecimento. Então, eu queria compartilhar uma história, que é uma história real e que está cheia de registros na internet, que nós temos uma mansão, um lugar, né, que foi criado, ele ficou sendo criado durante 20 anos. Na França, ele se chama Maison das Babas Yagas. Creio que sabem aqui, o pessoal que vem, sobretudo, da arte-terapia, que Baba Yaga é uma bruxa russa bem terrível, né, bem empoderada dos contos de fada. E esse lugar, né, a Maison das Baba Yagas, foi feito durante 20 anos por um grupo de mulheres ativistas, feministas, que elas não queriam ficar nas instituições de longa permanência. Então, elas se reuniram e, durante 20 anos, elas fizeram o que foi possível para construir um lugar, né, que hoje é um prédio de 6 andares, caracterizado como aquilo que elas chamam de um anti-asilo. Elas queriam um lugar adequado para elas e elas fizeram, né? Então, acho que é importante também a questão de cada um tomar para si aquilo que lhe cabe e sair em campo realizando aquilo que dá para realizar, né? Num conjunto de muitas faltas, de muitas ausências, mas a gente pode fazer o quê, né? Então, vou devolver para a Bruna para a gente seguir. E é muito interessante isso, Ângela, porque esse tipo de habitação, de residência, contribui com que a gente sempre convida aos alunos e as pessoas que passam por aqui de lembrar que o envelhecimento também é sua responsabilidade, né? Essa ilusão de que alguém vai cuidar, principalmente que a população está diminuindo de jovens, né? Aí, às vezes, é um jovem para um pai, uma mãe, 3 tios-avós, 2 avós, 4 avós, não sei o quê. Aí, uma pessoa só cuidando de todos é muito complexo, né? A gente não tem mais aquelas famílias de muitos filhos, e mesmo que tivesse, isso não era garantia de nada, não é mesmo? Uma família de 10 pode ser só um se responsabilizando pelos longevos. Então, acho que esse tipo de soluções para as pessoas manterem as suas independências, poderem estar num espaço seguro que elas vão receber alguma atenção, de não se isolar, né, que eu acho que é a coisa mais importante da gente trabalhar no envelhecimento, não se isolar do resto do mundo. Eu acho que isso é muito pertinente. Eu vou passar agora para Marcele, tá, Marcele? Boa noite a todos. Bom, eu vou dar a disciplina de consciência corporal na pós do envelhecimento. E quando veio essa pergunta, a primeira coisa que veio assim, a questão de uma diversidade, né, do que é ser velho, porque do que é o idoso, porque acho que da infância você tem ali uma coisa social muito estabelecida, né? Aos 8 anos está cursando tal que ano escolar que você está aos 8 anos, aos 7 anos, que nível cognitivo, biológico, tem uma série de métricas e fatores sociais que estabelecem, definem um pouco mais, né? Assim, um ideal. E aí, para o idoso, na verdade, existe uma diversidade imensa, né? E é um período de vida também cada vez maior e de condições muito diversas, né? Condições fisiológicas, condições de financeiras, sociais, de desejo. E então me veio primeiro essa ideia assim nossa, é preciso pensar com uma certa diversidade, né? Porque quais são os estereótipos, né, que se formaram assim sobre o idoso? Quais são os estereótipos que habitam mesmo, né, a cabeça das pessoas? Quais são as políticas públicas que
que são feitas para que idoso, né? Que tem que ter uma política pública muito diversa, porque realmente é complexo, assim, essa política pública precisa incluir tanto a parte de cuidado, mas tanto a parte de acesso, de social. E aí eu tive assim, muita oportunidade de conviver com idosos, com mulheres idosas, em grupos de mulheres, e lembrando assim, do que era o imaginário do idoso desde a minha infância, o que eu ouvia, né? Tinha uma preocupação das mulheres, muito a questão estética, e, né, conseguiram fazer aquele filme de terror da substância, que é um terror psicológico. É verdade. Mas hoje, dentro da realidade, principalmente brasileira, eu acho que o terror passa muito, principalmente pela questão de desigualdade social, pela questão do acesso à saúde, por essa questão das políticas públicas mesmo, né? E uma outra coisa que me veio também, a questão de gênero, né? Porque vejo, assim, também de exemplos, talvez do que eu conheci, né? Mas acho que geral, não tenho estatísticas aqui para trazer, não tenho números, como a Ângela falou, mas existia um lugar do cuidado muito vinculado à mulher, não o cuidado tanto de si, mas o cuidado com os outros, esse papel do cuidado geral na sociedade, e que cada vez mais se volta para o autocuidado. Eu trabalhei com a Sônia Leal, que foi minha parceira de estágio de arte-terapia. Nós tínhamos um grupo diverso ali de idade, mas depois a gente acabou fazendo um grupo de mulheres 60 a mais. E aí, para mim, assim, foi muito até... Assim, eu me espantei, porque eu falei assim, nossa, elas não faltam, né? E a Sônia já estava mais acostumada a trabalhar com esse público, mas eu comentava, nossa, elas não faltam nenhum encontro, assim, eu fico muito feliz, assim, de ver. E aí ela que me falou o quanto, e ali que eu percebi, né, o quanto esse comprometimento com o autocuidado, ele vai, pelo que eu vi, assim, né, na vida de uma mulher se reforçando. Enquanto que para os homens, assim, do que eu vejo, é que isso ainda está muito... Vai para um lugar mais de abandono, né? Porque como esse lugar estava vinculado à mulher que cuidava, que para os homens eu vejo assim, não está nem estabelecido, é menos falado, assim, né? Tanto cuidado emocional quanto cuidado físico. E uma outra coisa que veio também é em relação, sei lá, imagino as academias, você vê que vem desse lugar também do compromisso, as pessoas, o maior público é de idoso ali na academia, mas as propagandas, as imagens associadas é sempre do corpo jovem, né? Assim, ainda existe um lugar do bem-estar que está muito ainda associado à questão do corpo jovem. Então, mesmo se você vai correr na rua de manhã, você vai ver mais idosos se cuidando, mas a imagem que é transmitida, né, na propaganda, no estereótipo, é de um corpo jovem, quando tem muito mais idosos comprometidos com a sua saúde física. Então, essas foram as primeiras inquietações assim, que vieram. Então, eu queria pegar a história da academia, mas depois eu tenho aí uma outra história também para colocar. Houve um período, acho que foi no ano passado, ou tem talvez 2 anos, que uma academia aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou dizer o nome, naturalmente, não é? Mas ela ficou assim, tristemente famosa, né? Porque ela botou tipo um biombo, que era para os frequentadores velhos ficarem atrás do biombo para não, digamos assim, compartilhar a visão
dos seus corpos envelhecidos num lugar onde as pessoas precisam estar com aquelas roupinhas bem, né? Tudo aquela, né? E aí não combinava, não tinha aquele negócio, né? Nessa visão de mundo, o negócio não encaixava. E aí, né, os próprios pagantes, porque aquelas pessoas velhas eram pagantes, elas não gostaram, botaram a boca no trombone, e a academia ficou assim tristemente famosa e tirou o biombo. Mas ela tirou contrariada, né? Ela realmente tirou contrariada. Você vê o nível da questão do etarismo, né? Mas o que eu queria também colocar, que tem a ver com gênero, né? Tem a ver com gênero, é o seguinte, não sei se repararam, mas se não repararam, por favor, reparem, principalmente as pessoas que estão aqui, que são de gênero feminino. Vejam a população residente nas instituições de longa permanência. Então, os quantitativos são mais ou menos assim. Tem 50 residentes? Tem 5 pessoas de gênero masculino. Tem 30 residentes? 2 de gênero masculino. Tem 100? Talvez uns 10 de gênero masculino. Aí a pergunta que não quer calar, e é muito bom a gente pensar sobre essa pergunta, é por que será que as mulheres estão nesse campo de confinamento que algumas instituições de longa permanência são, nada mais que um campo de confinamento, uns com mensalidades caras e outros, assim, até assistenciais ou o que seja. Mas o que será que acontece? Por que será... Tem uma dica, né, Ângela? Tem uma dica. Não é porque as mulheres vivem mais. Sim, foi uma boa lembrança, Bruna. Não é porque as mulheres vivem mais. É porque elas são capturadas e submetidas com mais facilidade num país como o nosso, de uma dinâmica patriarcal violenta e perversa. Ontem circulava uma notícia que a cada minuto temos novas 4 medidas protetivas sendo solicitadas, a cada 4 minutos. Então, as mulheres, na categoria de cuidadoras, vou botar aspas aqui, né? Aquelas pessoas que em dias de 24 horas elas cuidam 28, porque cuidam de tudo. Quando elas perdem a funcionalidade, o que acontece? Não tem ninguém para cuidar, não é verdade? Então, confina na residência de longa permanência. Então, atenção, vamos ficar atentos. Vivemos num país de dinâmica patriarcal. Não é porque as mulheres vivem mais, não. E não ficar aguardando o príncipe encantado jovem te salvar. Né? Não salvou quando você era jovem, muito menos agora. Exatamente. Ele vai te salvar, né? Você mesma tem que salvar. Você tem que ser precavida antes, né? Tem que ser precavida antes. E pouco se difunde aqui no Brasil, né? Assim, o direito do idoso. Eu vou passar para a Adeline, tá, Adeline, para você continuar a responder a pergunta. Eu sou a Adeline, eu sou professora de mídias digitais no envelhecimento. Eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, sempre trabalhei com pessoa idosa. Eu percebi que inclusão digital não é apenas ensinar a usar uma nova tecnologia, também entra na área de segurança, que é muito importante. Quantas pessoas idosas ou qualquer pessoa cai em golpes sérios. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma menina jovem que já é uma nativa digital, né? Quando fala que jovem é nativo digital, cai num golpe de home office, de um trabalho home office, e era um golpe. E quando eu era professora de informática em curso, quantas mulheres acima de 45 anos caiu no golpe do amor, né? No Facebook? Muitas acima de 45 anos, né? Porque não tem informação. A Ângela esses dias postou um vídeo no grupo lá de envelhecimento sobre alguém,
alguém se passar que era de um órgão público, entregar pedir uma foto do rosto de um senhor, e era um golpe, né, bancário. Não adianta ensinar uma nova ferramenta se você não fala de segurança para qualquer pessoa, principalmente pessoa idosa. Também tem uma outra questão dentro da questão da inclusão digital. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa idosa reclamando dos atendimentos bancários, que é tudo digital hoje. Não tem mais, estão diminuindo o atendimento bancário humano. E quantas pessoas têm bloqueios digitais? Muitas pessoas. O uso do celular era para ser simples, mas não é simples para qualquer pessoa. Porque não é a tecnologia não é de uma geração, não estou excluindo, não é uma coisa nativa. Eu falo, eu sou milênio, eu sou da geração da transição do analógico para o digital. Então eu vi o avanço do início do computador, eu vi o e-mail, eu vi DVD, eu vi CD, eu vi disquete, eu vi um monte de mídia nascendo. Eu vi novas tecnologias nascendo. E acompanhar isso é muito difícil. E o meu artigo de pós-graduação, né, do curso de envelhecimento, foi sobre o uso de assistente virtual como quebra de barreira de inclusão uso como inclusão digital. Por quê? Celular é uma ferramenta que todo mundo tem medo de início. Qualquer pessoa tem medo, principalmente a pessoa idosa. Olha para o celular, o que é isso? Um monte de botão, eu tenho que clicar nesses botões? Não entendem isso. É muito novo. E o uso do assistente virtual, você comanda por voz. Né? Você pede, por exemplo, Alexa, que é a mais popular do Brasil. Você pede Alexa, toca Roberto Carlos. Ela vai tocar. Alexa, me lembra de tomar um remédio 10 da manhã. Alexa, ela tem várias funções. Então, ela é o início de quebra de barreira tecnológica. Depois você migra para outras tecnologias, aos poucos, né? Até para criar uma confiança. Eu lembro de uma experiência com uma aluna que ela olhava para o computador, professor, eu tenho medo do computador. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho medo de clicar, vai dar errado, vai desligar, vai dar um problema. Sabe como que eu quebrei o medo dela? Na época, não tinha Alexa ainda. Eu ensinei ela a jogar paciência. Quando eu comecei a ensinar ela a jogar paciência, ela começou a ter confiança no computador. Aí eu comecei a explicar. Você tem que ler o que está na tela. Você diz sim ou não. Você tem que entender o que está escrito. Claro, na época a internet ainda não tinha tantos golpes como hoje. Então, eu tenho uma amiga que até ela estava relatando sobre a mãe dela. Ela falou, quando manda um WhatsApp para minha mãe se alguma coisa de dinheiro, golpe, eu falo para ela, não clique em nada, liga para sua gerente. Essa é a orientação que ela dá para a mãe dela. Tá com dúvida? Não clica. Simples assim. Não clica. Eu falo também como uma experiência. No Facebook, uma época, começaram a me adicionar no Facebook, eu olhava para aquelas fotos e falava assim, eu como experiente, eu falava assim, essa foto aqui tá estranha, não é foto real. Eu sabia jogar no Google e pesquisar a foto e eu sabia que era de banco de imagem. Eu falei, não, isso aqui é fraude. Nem aceitava. Mas muitas pessoas não sabem fazer esse recurso, não sabem fazer. Aí caem muito em golpe. Então, juntando aí uma questão à fala da Adeline, né, que é absolutamente pertinente, no dia 15 de junho, né, desse ano, mas todos os dias 15 de junho, é o dia do combate à violência contra o idoso. Então, dentro daqueles múltiplos itens de violência contra o idoso, que existem muitos, né, patrimonial, física, sexual, etc., existe a violência digital.
né? E aí circulou muito um vídeo que eu até mandei para a Adeline, né? E ela já estava assim farta de conhecer, mas que eu achei assim muito significativo, que é um vídeo que fala de um homem velho que não conseguiu fazer a selfie, aquela selfie que chega para frente, chega para trás, tira o óculos, parará, né? A luz encosta aqui, porque ele tinha muitas rugas. E aí tem aplicativos, né, digitais para fazer selfie, para dar acesso a portais que não aceitam o rosto com muitas rugas, não foram programados para isso, e aí a foto não acontece. E a família fez, então, uma denúncia, botou lá a cara do idoso, porque ele não conseguiu se cadastrar no lugar que ele precisava se cadastrar, porque a cara dele tinha mais ruga que o aplicativo, digamos assim, a cota de rugas do aplicativo. Gente, isso é um absurdo absolutamente completo, isso é criminoso, isso é um ilícito penal. É uma coisa assim, a gente tem que falar, né, sobre essas coisas. E aí, assim, como uma última questão, eu deixo assim uma pergunta no ar. Para todo mundo, quem aqui presente já conseguiu se divertir, ter prazeres navegando no GovBR? Eu posso responder. O sistema do GovBR não foi feito para acertar. Ele não foi feito para navegar, ele só foi feito para apurrinhar todo mundo. Não é todo mundo. É intergeracional, é a navegação hostil intergeracional. Eu acho que essa questão de golpes realmente ela é muito importante, e os golpistas eles pegam uma coisa que as gerações assim mais anteriores elas têm, que é a honra de pagar as coisas, né? Você é uma pessoa honrada, você não tem dívidas. E aí chega aquele e-mail assim: você está devendo a Receita Federal. E aí o seu e-mail é Bolinha Tchutchuquinha, que é o nome do seu cachorro. Aí fala assim: Bolinha Tchutchuquinha, você está devendo a Receita Federal. Só que a pessoa só lê devendo. Ah, meu Deus, eu estou devendo. Aí quer clicar, quer pagar. Meu Deus, meu nome vai para o SPC. E quantos golpes não são dados com e-mails, cartas? Tinha uma época que chegava carta com o logo com o brasão do federal. Então, assim, fica devendo, verifica. Quem que está falando que eu estou devendo? Deixa eu verificar. Onde que eu olho meu CPF? Calma, não é porque a pessoa falou que está devendo que você está devendo mesmo, né? Porque tem que ter esse critério, porque às vezes pega naquela falha, igual o golpista do Tinder, né? Ele vinha com aquela coisa simpática de negócio, aí quando você vê, pum, 20 mil para soltar não sei o que na alfândega, e o cara pagando outro namoro. Ele fingia que era rico com o dinheiro das vítimas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a bondade e com as acusações alheias, né? Tem que ter esse critério, realmente é uma coisa muito importante, porque a gente, às vezes, coloca a honra, né, à frente e não faz a reflexão, por que essa pessoa está me acusando disso? Eu não fiz isso, né? Aí é o passo 2. Eu vou passar para a próxima rodada das perguntas, agora a gente vai passar para a segunda fase da nossa roda, que já estamos começando a caminhar, porque o tempo está acabando, uma conversa muito agradável, e agora eu vou convidar, cada convidado tem uma pergunta específica para responder a partir do seu campo de conhecimento, né? Então, eu vou começar pela Betânia. Para você, o trabalho criativo e as experiências expressivas, né, que você dá aula de ateliê no curso de envelhecimento, como essa disciplina pode contribuir para a compreensão do próprio envelhecimento? Tá. Primeiro, eu acho que esse recurso é extremamente valioso, né? Se a gente pensa que a criatividade é algo que nos acompanha durante toda a vida, né, independente da idade, né, a gente não precisa imaginar que pertence apenas aos artistas, né? Pertence a qualquer pessoa que se permita experimentar, imaginar, transformar, né? Encontrar novos sentidos. Então, no envelhecimento, é um recurso que a gente pode e deve usar com propriedade. Então, no curso, né, aqui na pós-graduação,
É uma prática que a gente trabalha com os alunos, eles experimentam, né, durante o curso, eu sigo com os alunos praticamente o curso todo, então a gente experimenta várias materialidades com a ideia justamente de experimentar para que eles possam entregar essas materialidades para o cliente, porque eles não podem entregar algo que eles não sintam, né? Como Gisele falou, né? Perceber, né, aquele sentido neles, né? Então é importante que a gente experimente. Então, estou sempre levando essas possibilidades, né? Então, quando eu ofereço as oficinas, né, para as pessoas idosas, né, a ideia, o objetivo é possibilitar o processo. Enquanto ela está pintando, desenhando, modelando, fazendo uma colagem, ela também organiza pensamentos, né? Acessa lembranças, expressa emoções, estabelece um diálogo, né, consigo, mesmo com ela mesma, né? E isso tudo no ambiente seguro. Então, é um lugar de acolhimento, né, com as materialidades expressivas. E é muito bonito a gente poder observar como uma imagem pode revelar aquilo que ainda não encontrou palavras, né? Porque muitas vezes eles não conseguem falar o que estão sentindo. E a partir dos materiais expressivos, eles se expressam. E às vezes apenas uma escolha de uma cor, né, uma forma, um símbolo comunica aspectos profundos da história daquela pessoa. E quando a gente fala, né, de escolha, eu me lembro muito do meu estágio que eu fiz, como parece uma coisa tão simples, né, escolher uma cor, né, e aquele grupo não conseguia escolher a cor. Por quê? Era uma ILPI que eles não tinham essa possibilidade de escolha. Então, eles tinham hora para tomar banho, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, sem escolha. A roupa é essa daqui que você vai vestir, a comida é essa aqui que você vai comer, é isso aqui que você vai sentar, agora você vai assistir televisão. Então, quando a gente oferece uma coisa tão simples, escolher uma cor, não sei. Eles perguntavam para mim, qual a cor que você quer? Aí eu falei, não, você escolhe. Mas eu não sei qual a cor. E aí aquilo foi, né, sendo levado até o dia que escolheram. E escolheram. Aí escolheram cores, escolheram papéis, tudo. A partir do ensaio fotográfico, né, que a gente faz, ali foi o marco, porque eles começam a se ver de verdade, né? Então, quando a gente percebe que uma coisa tão simples para a gente é tão importante, escolher uma cor muda isso internamente, né? Então, as memórias vão surgindo, as emoções são acolhidas, né? E experiências ganham novos significados. Então, o fazer criativo cria esse espaço seguro, possibilita esse olhar para si com mais cuidado, né? Então, essas imagens favorecem diálogo interno, possibilitam iluminar, né, quem eles são. E aí acontece muito, né? Às vezes a gente chega, né, numa oficina, ou com um idoso, enfim, em atendimento domiciliar, como eu faço, e aí a gente leva uma materialidade e ela fala assim, eu não sei desenhar. Eu nunca fui criativa, não sei se eu vou conseguir fazer isso que você está me pedindo. E aí, aos poucos, você não desiste, né? Você leva o material, né? Você vai trazendo traz outro, muda o material, e aí, aos poucos, elas descobrem que a criatividade não depende de talento artístico. Ela nasce da coragem de experimentar. Então, me coloco à disposição daquilo. Eu quero experimentar, eu quero fazer, né? Há tanto tempo que eu não consigo fazer nada que eu queiro, e você está me oferecendo fazer algo, eu vou fazer, eu vou experimentar. E aquilo vai desbloqueando. E quando essa experiência acontece, muitas vezes também nasce um novo olhar para si, né? Isso também é meio perigoso, né? Porque as pessoas que estão em volta, às vezes não gostam muito, né? Ainda mais se for numa LPI, aí pode dar alguma rebelião, porque eles tomam outras posturas, né? E aí eu vejo essas pessoas recuperando confiança, fortalecendo vínculos, né? Resgatando memórias, conhecendo a potência que ainda está ali, né? Dentro, né? Criando, sonhando. Então, acredito que o trabalho criativo não transforma apenas papel, tinta, né? Argila, seja lá qual for a materialidade. Ela transforma a maneira
como a pessoa começa a se perceber. E quando mudamos o olhar sobre nós, né, também transformamos a forma como nós vivemos, né, esse envelhecimento. Porque, afinal, o envelhecer é a gente continuar escrevendo, né? Continuar escrevendo a nossa história. E que tal a gente colocar um pouco de cor, novos capítulos coloridos, papéis, dança, música, tantas coisas que a gente pode colocar nessa nossa história, né? Então, vamos praticar isso, né? Lembrando, né, como eu falei no... Eu falo, não estou nem vendo a hora. Lembrando, como eu falei no outro, né? Nós, né? Eu estou com 57, então daqui a 3 anos estarei no marco legal do idoso. Então, eu quero chegar bem, né? Então, vou continuar pintando, vou continuar colando, criando modelagem e surfando. Surfando, né? Eu estava pronta para fazer a fofoca, mas aí você falou, né? 57 surfando. É isso, criando coisas novas, porque é isso, né? A gente possibilitar o novo, né? Como o Nuno falou, né? Eu comecei a fazer essas aulas recentemente, porque eu falei, vou fazer um negócio diferente. E por que não, né? Então, ainda vou aprender a tocar instrumento, ainda tem um monte de coisa na minha lista. É isso. Então, eu só queria complementar uma coisa quando você fala que essa mudança, né? Que às vezes o idoso não participa porque ele não é convocado a participar em nada, ele vai se encolhendo, né? Ele vai se reduzindo, se limitando. E o ensaio fotográfico que você mencionou, ele é um divisor de águas, né? Quando monta aquele camarim com todas aquelas coisas, a maquiagem, aquilo tudo, vamos viver novos personagens, né? Nada mais costuma ser como antes, depois do ensaio fotográfico. E nós acompanhamos um processo em uma ILPI, que era assistencial, que havia uma participante do grupo de arte-terapia que ela não falava. E ela era considerada assim, demenciada, coisa assim, mas ela era levada na cadeirinha de rodas dela para o grupo, ela ficava quietinha, ela não interagia. E quando chegou no dia do ensaio fotográfico, aí mandaram... ela estava do grupo, aí levaram a cadeirinha dela, ela ficou encostadinha assim, né, no cantinho da parede, e aí o pessoal começou a vestir as roupas, se maquiar e coisa, e ela estava lá, né, sentadinha na cadeira. Aí, de repente, escutaram assim uma voz grossa, né, forte, eu também quero. Ué, da onde veio essa voz? Era ela reivindicando que ela queria participar, né? Então, assim, ela não falava? Gente, ela não falava porque também não tinha nada interessante para conversar, não tinha nada interessante para fazer, ela se recolheu, né? O ensaio fotográfico é uma atividade do processo arte-terapêutico, mas poderá ser simplesmente do âmbito da fotografia, e que se monta um camarim o mais amplo, colorido e variado que a gente consiga, também com produtos de maquiagem e adereços, e a pessoa experimenta novos personagens, né? Enfim, acho que podemos caminhar, né? Tem muitas histórias de ensaio fotográfico, mas acho melhor a gente caminhar. Esse o ensaio fotográfico e o dia que a gente leva alimento, alguma coisa de alimento na sessão, ou quando eu trabalho com especiarias, né? Na minha disciplina, eu sempre convido a experiência de levar os alimentos, né, que faz parte, como eu vim da área de gastronomia, é muito clara o uso dos alimentos como materialidade, e eles são sempre um sucesso com o público idoso. Invariavelmente, a gente tem boas experiências. E as crianças também, né? Porque material que a gente pode comer... As crianças, os adultos, os adolescentes, os alunos, sempre falam assim, ai, meu Deus, não vai dar certo isso. Não, faz que dá certo. Pode ir tranquilo, que essa é 100% de chance de funcionar. Eu vou passar agora para o Elânio. Elânio, acho que ela travou ali como as experiências musicais podem contribuir, né, no processo de envelhecimento, que é isso que você vem ensinar para os alunos, né, no curso. É isso mesmo. Eu recebi o convite da Ângela e por meio da Gisele, que já conhece meu trabalho, né, então eu fiquei muito feliz, porque a proposta que eu tenho é justamente vir de forma prática, né, mostrando o que a gente pode fazer, né, nesse campo musical com esse público, né. Eu sou musicoterapeuta, formado, inclusive, pela NESO, que é do Rio de Janeiro, e também por outra
pós-graduação, né, formado na área de arte também, de jornalismo, tenho uma experiência muito ampla nas artes, há 33 anos já trabalhando como músico, ator, contador de histórias, e tudo isso eu trago no meu trabalho, que potencializa muito o atendimento que eu realizo como musicoterapeuta, né, nas ILPIs e também nas casas das pessoas que me contratam, né? E, então, tem muita coisa que nós vamos poder estimular do ponto de vista cognitivo, da memória, né? Porque a música trabalha o lado esquerdo e o direito do cérebro ao mesmo tempo, e as pessoas não precisam ser músicos, gente, vocês que estão participando da pós, não precisam ser músicos, musicistas, porque o que a gente vai trabalhar é por meio da música, mas não necessariamente você precisa tocar um instrumento, ou precisa saber cantar, né, dominar essa arte, né, mas utilizando muitos recursos aí que também vai ajudar na saúde mental, na questão emocional, porque muitas vezes você traz uma questão musical e você tem um diálogo em uma atividade ali que vai para esse caminho, né, esse caminho de memória, de sentimento, em diversas situações, ou até desde datas comemorativas, que a gente não se apega a datas comemorativas, mas tem momentos que está ali chamando a atenção aqueles temas, né? A gente trabalha isso. A socialização dos grupos, porque quando você vem com as atividades musicais, seja uma atividade que você vai cantar em grupo, ou mesmo utilizar movimentos de acordo com o ritmo, você vai olhar para as pessoas, provoca essa interação do grupo, e do bem-estar, né, que traz tudo isso. A música nem sempre nos alegra, ela também nos entristece, ela também nos causa fúria, raiva, tudo isso eu lembro muito para eles, né, a música não é só essa coisa boazinha, bonitinha aqui, não, ela também, e tudo isso é muito bem-vindo no campo das artes, porque causa essa catarse, né, você vive numa música, às vezes aquele sentimento de raiva que você não pode viver aqui na socialização com os seus familiares, etc., né, e aí as nossas atividades envolvem vários elementos, desde instrumentos que a gente pode criar, a objetos do cotidiano que a gente traz para essas atividades musicais, pode ser mais fácil do que a gente imagina, né? Ou mesmo de atividades simples com músicas específicas e de uma maneira intercultural, porque nós somos pessoas de várias regiões do mundo, né? Então a gente não vai se apegar ao regionalismo, mas também entendendo que a gente trabalha com um grupo ali que é legal a gente saber com quem a gente está lidando, né? De onde vêm essas pessoas? Elas falam português, espanhol, francês, né? A vida delas, a gente vai aprender a investigar um pouco disso, desse mapa musical que a gente traz na nossa memória, no nosso repertório, e que a gente acaba usando, e às vezes até fazendo essa troca cultural no grupo ali também. O grupo também aprende um com o outro, né? Quando entende, nossa, aquela pessoa gosta muito de bolero em espanhol, olha que interessante, eu não conhecia essa música, que divertida, que interessante. Então, esse ponto cultural. Então, a gente vai indo por aí, tá? Muitas atividades práticas que eu já desenvolvo, tanto em sessões em grupo, que eu faço, como também em pessoas que me contratam para essa atividade integrativa aí no campo da saúde também, né? Para ajudar no tratamento das pessoas, como né? A arte-terapia, e na musicoterapia eu também trago, mas aqui a gente vai trazer do ponto de vista utilizar a música de maneira terapêutica. Então, ninguém precisa ser musicoterapeuta, cantor, musicista, nada disso. Mas como eu posso usar essa música como ferramenta, né, terapêutica aí na profissão que eu já atuo e onde eu quero atender esse público. Tá, eu queria responder uma pergunta, vou responder por você, tá, Elânio? Que assim, o professor de música, ele está no Mato Grosso do Sul, mas ele é um cidadão do mundo, né? O nosso curso, ele é integralmente online, que é uma conquista civilizatória que nós devemos celebrar, não é mesmo? Sim, foi-se o tempo que era necessário que as pessoas estivessem no mesmo lugar, todas juntas. Não, nós temos alunos que não são do Brasil, que ótimo, porque eles têm usos e costumes diferentes do nosso, e nós temos alunos pelo Brasil inteiro e professores no lugar onde eles quiserem estar. O Nano está no Mato Grosso do Sul, assim como a Gisele, que nos apresentou, né? O Nano. Nós gostamos de trabalhar com as redes, com as urdiduras. Gisele já trabalha com o Nano há muito tempo, nos apresentou essa possibilidade, nós viemos conversando, e agora temos no curso do Rio de Janeiro um professor do Mato Grosso do Sul.
Que beleza, né? Mas eu já morei no Rio, já morei em São Paulo. É um cidadão do mundo. Eu amo o Rio de Janeiro e muito feliz de estar mais uma vez conectado com o Rio através da Pomar. Sim, você é super bem-vindo. Então, está respondida a pergunta, né? Temos professores de outros estados e, eventualmente, poderemos ter de outros países, desde que fale pelo menos um português razoável. E viva a globalização, né? Agora eu vou passar para a Adeline. E, Adeline, eu queria saber a sua percepção com a inclusão digital, como é que ela contribui para a saúde física e mental do idoso, tá? Ela começa principalmente pelo mental. Desde o início do uso do assistente virtual ao pedido de uma música, aí eu tive uma experiência dentro da minha casa interessante com meu padrasto. Eu não ensinei ele a usar o assistente virtual, eu ensinei para minha mãe e ele aprendeu por intuição. Aí eu ouvi a Alexa tocando na casa da minha mãe. Porque a Alexa tá tocando, eu que pedi a música para a Alexa. E eu falei assim, isso foi um avanço para mim, porque ele nunca aprendeu, ele só usava celular sem ser smartphone, só o mais antigo. Isso foi uma conquista para mim, sendo professora de tecnologia. Também a questão de comunicação, né, de antigamente mandar um e-mail, usar um MSN, hoje o WhatsApp. Eu tive alunos que entravam no curso porque os filhos iam para outras cidades e eles queriam aprender a se comunicar com os filhos. Eu também fui a filha que saiu da casa dos pais, foi para uma outra cidade, e minha mãe teve que também aprender a usar o WhatsApp para se comunicar comigo e tudo, né? Casa de ferreiro de espeto de pau, né? Enquanto eu estava indo na casa dela, ela não queria aprender a usar tecnologia, e quando eu saí, ela teve que aprender. Isso eu falo por experiência. Eu brincava com ela, falava assim, uma hora você vai ter que aprender, porque um dia eu vou embora e como que a gente vai se comunicar? E hoje ela agradece, porque tem WhatsApp para falar comigo por vídeo, né? Graças à tecnologia. O nosso curso também funciona por causa da tecnologia, né? O curso de pós-graduação. Eu sou de Curitiba hoje, moro em Curitiba, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Maricá, e desde ouvir uma música a se comunicar com alguém da família. E também tem outra questão. Quantos netos se aproximaram dos seus avós e começaram a gravar vídeos, como o vovô Aranésio, o filho da dona Estelinha, a vovó da Pomba, que já se foram, as avós da Razão, que descobriram a internet como falar da vida, da experiência delas. Então, a inclusão digital também tem esse papel, né, de conectar pessoas do mundo inteiro. Tá ótima, Dini, muito bem. Nada. Eu acho que cabe um reforço aí nas avós da Razão, né? Quem não conhece, vale conhecer, né? Porque elas são mulheres de mais de 80 anos que elas decidiram se apresentar em público bem fora do perfil daquilo que se espera, né? Num país eventualmente conservador, para as chamadas velhinhas de 80 anos. Elas não estão absolutamente nem aí para essa expectativa, né? E, inclusive, para que ninguém tenha dúvida disso, né, desse propósito delas, elas vendem um bottom explicativo que é bem interessante. Mas aí podemos caminhar, não é mesmo? Ótimo, pesquisem no perfil para descobrir. Pesquisem o bottom delas. Vai contar para manter um mistério. Eu vou passar agora para a Gisele, que agora é uma avó da Razão, né? Agora é uma nova avó. Eu vou fazer sua pergunta. Você cursou a nossa pós-graduação em envelhecimento ativo, subjetividade e arte, né? Você foi da 3ª turma. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência de como foi fazer uma pós só sobre envelhecimento e
e criatividade, como é que foi? Certo. Como eu já mencionei aqui, a minha experiência foi principalmente com autoconhecimento. Então, independente para quem está fazendo esse curso ou queira fazer, independente que você tenha 30 anos, ou 60, ou 70, é como eu vou percebendo o meu envelhecimento. Isso, para mim, foi, assim, essencial para que eu aprendesse a envelhecer. Como eu vou construindo o meu envelhecimento. Porque, como a gente sempre falou aqui no curso, todos os professores mencionando isso, o envelhecimento é uma construção. Você não pode chegar lá com 80, 90 anos e se dar conta que envelheceu. Quando você perceber, você pode estar sozinho, você pode ter perdido, né, a oportunidade de realizar muitas coisas. Então, o autoconhecimento foi assim, o principal ponto nesse curso. O segundo foi também atualização. Na área aí da Adeline, né, eu não me lembro quem era a professora na época, mas foi, assim, um perrengue, né? Para mim era fiasco atrás de fiasco, porque eu também me recusava, não vou dar conta e tal, mas foi, assim, fundamental para que eu perdesse o medo, viu, Adeline, de manusear aqui várias ferramentas, e foi essencial. E essa atualização, eu acho que deva ser constante num processo de envelhecimento. É terminar uma pós e começar outra. Eu sou uma pessoa assim que não posso ficar com a mente vazia, que dá problema. Eu tenho que estar sempre buscando novos conhecimentos. Venho da área da dança, né? Venho da área da dança, e a dança vem me acompanhando assim nesse processo todo de envelhecimento, buscando novos ritmos, e, enfim, tudo isso em função desse autoconhecimento, né, de você perceber que, às vezes, aos 60 anos, para mim, pelo menos, parece que a vida está começando a ficar boa, sabe? Aquela parte, assim, que você começa a colher frutos, né, de toda uma trajetória. É um momento de colheita, de utilizar aquilo que você foi guardando na sua bagagem. Eu tenho essa sensação. Se reinventar, né? O fato de eu ter vindo aqui para Mato Grosso do Sul, numa época de final de pandemia, a Ângela havia me convidado aí, se não me engano, para a segunda turma. Eu falei, Ângela, eu estou de mudança, não posso fazer agora, que é claro que eu vou precisar de um ateliê funcionando e tal, e eu estou nessa transição, vim para cá e consegui me engrenar aí na terceira turma. Essa mudança de cidade, de estado, me gerou uma possibilidade também de me reinventar, né? De chegar numa cidade que eu já conhecia, vim para cá para ficar mais perto dos meus pais. Hoje meu pai tem 90 anos e minha mãe 87, e nessa época ela teve Covid, eu vim para cá e percebi que precisava ficar perto deles. Então, esse momento se conciliou com o meu curso de envelhecimento ativo. E isso facilitou na convivência com eles, no tratamento com eles, e eu vejo que isso reflete até hoje. Para vocês terem uma ideia, assim, eu vou repetir uma frase da Adeline, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Hoje eu tenho que convencer o meu pai e minha mãe de não irem para uma instituição, porque meu pai é que corta a grama da casa dele, ele dirige, eles viajam, e eu falo assim, pai, vocês precisam de ter alguém, né, aqui também para ajudar e tudo. Aí minha mãe diz assim, não, a hora que eu precisar de ajuda, eu vou para uma instituição dessa aí, fico lá, aquela coisa assim, a hora que eu não servir mais para nada, pelo amor de Deus, não fala isso, né? Não fala isso não, vamos, né, retomando, vamos vendo as possibilidades de ter um cuidador, de ter alguém que auxilie. Então, esse curso foi uma mudança de visão sobre o envelhecimento.
E hoje eu tenho esse espaço aqui, que o Nano conhece, inclusive, né, Nano? Que a gente já se divertiu e se diverte muito. Eu gostei do tema aí que a Ângela usou de anti-asilo. Eu acho que esse espaço aqui é um anti-asilo, porque é um convite para que esse envelhecimento transcorra da forma mais prazerosa e divertida possível, né? Porque eu vejo assim, os perrengues da vida, eles acontecem, independente da nossa vontade, mas quando a gente tem um espaço que você possa conviver socialmente, dançar, cantar, fazer arte, isso é essencial para o envelhecimento. Não existe um envelhecimento saudável se você não tiver acesso a essas atividades. Então, aqui, eu não sei se tem alguém aqui mais de Campo Grande, então fica o convite para vir conhecer, né, Nano, o nosso trabalho aqui, que a gente já esteve junto tantas vezes e outras tantas que está aí dentro da nossa programação, de agregar, né? É um espaço para que essas pessoas que já estão em processo de envelhecimento possam vir se redescobrir, porque a criatividade, aí, como Betânia bem falou, né, a expressão artística, o fato da gente ter aqui à disposição também sempre um camarim, né, com fantasias e máscaras, e isso gera assim, inúmeras possibilidades. Então, envelhecer com diversão, com dança, com amigos, com alimentos sendo compartilhados. Eu acho que o envelhecimento ativo, esse curso me trouxe essa capacidade de entendimento, né, com a disciplina da Bruna, compartilhar a mesa, né, o alimento, enfim. Eu sou, assim, fã número 1 da Pomar, me coloco assim, cria da Pomar, né, com muito orgulho, e é isso. Muito obrigada pelo convite de vocês. Bom, a gente entrou naquele momento, quer dizer, a gente já está entrando, saindo, né? Porque o nosso tempo está assim, desse tamaníaco assim. Mas a gente precisa falar que muitos dos nossos ex-alunos se sentiram fortalecidos para abrir espaços próprios, né? Como foi o caso de Gisele, que tem um espaço de sucesso, mas temos outros em outros locais do Brasil. E isso é muito importante, e assim, falando de mercado de trabalho, atenção, a curva demográfica de envelhecimento no nosso país virou, o que não falta é público, né? Agora, a gente só entra no mercado de trabalho se a gente estiver devidamente preparado, né? O curso pretende apresentar uma abordagem gerontológica, né? Nós não vamos trabalhar com a questão da fisiologia que adoece, pelo contrário, a gente vai trabalhar com os núcleos saudáveis, com a integração comunitária, com a ativação de potências criativas, essa é a ideia. Marcele, para você, como é que é habitar um corpo que envelhece? Então, essa questão do habitar, né, que é muito usado na dança ou na consciência corporal mesmo, a gente pode levar para uma metáfora de uma casa, né? Porque é como se esse corpo fosse o primeiro lugar que a gente habita, né? O primeiro lugar que a gente pode ter consciência. E aí é só pensar uma metáfora entre o que é uma casa nova, que acabou de ser construída, e está ali, encanação, tudo novo, e o que é uma casa já mais antiga, que pode estar muito bem cuidada e funcional, porque está com uma manutenção, né? E se essa manutenção foi preventiva. Então, todas essas metáforas da casa e do habitar podem ser pensadas também com esse corpo que a gente habita. E a maioria dos jovens também não tem essa consciência do habitar o corpo. E muitas vezes essa noção da consciência, do habitar, do perceber, vem muitas vezes através de uma doença, uma dor, um incômodo,
poucas pessoas assim, vêm de uma prática realmente de escuta que passe pelo corpo, né? Isso não está tão difundido, né? A própria medicina assim muito fragmentada. Eu vejo assim minhas tias idosas reclamando a questão, vou no médico, aí Kiko, vou em outro, aí a gente fica pulando de um médico para outro. E quando a gente pensa nessa na consciência, né, de habitar, muitas vezes um órgão, um membro, ele está compensando o outro, né? Então, quando você vai ver isso por uma medicina tradicional, muitas vezes demora mesmo, porque energeticamente é a falta de escuta ou excesso de uso de um que vai sobrecarregar uma outra parte, né? E isso a gente também pode levar para uma questão de casa, né? Então, uma dorzinha no dedinho faz você mancar um pouquinho e ajeitar o quadril, e aí puxar um pouquinho ali a coluna, e aí você está com uma dor no pescoço, mas que tem a ver com o seu dedinho, né? Então, esse habitar realmente é conhecer cada cantinho, né, do corpo, perceber onde que ele está tentando falar antes que ele grite, né? Então, e aí eu pensei também na questão do habitar, pensando também no habitar os espaços, né? Que aí é uma questão do corpo político, né? Assim, das referências que a gente vê e forma desse habitar subjetivo também, né? Como é que a gente está olhando para o que é ser velho, que estou tentando encurtar aqui a resposta também, junto uma na outra. Mas acho que pensar também esse habitar como que corpo é esse que habita, né? Que pode habitar, onde ele pode habitar, porque isso também é pensar um corpo político. E eu acho que habitar um corpo que envelhece, habitar o nosso inconsciente está no corpo, né? Então, esse inconsciente também vai se comunicar pelo corpo, e aí esse corpo envelhecido ele vai ter uma bagagem ali muito maior de memórias, além dessa sabedoria ancestral que ele carrega, do que é o corpo humano, de como ele se constituiu, como que ele reage, mas vai ter essa trajetória pessoal, né, de como que ele foi marcado. Celi, agora a gente, então, foi uma roda maravilhosa, né? Eu agradeço muito todas as contribuições dos convidados. Nós vamos começar a nos preparar para as últimas considerações, né? Aquela coisinha assim mais objetiva. Ângela, você tem considerações finais? Então, cada um se prepara para as suas despedidas, né? Eu quero agradecer essa roda, foi muito bacana, gostei da conversa, e trazendo um gancho que Marcele trouxe, né, sobre o habitar, sobre casa, né, eu como arquiteta que sou, né, trago esse convite, né, nós somos obras prontas? Não, né, a gente está em construção, então, que materiais que a gente pode continuar colocando na nossa casa, né, e aqui no nosso curso a gente tem diversos materiais muito interessantes para trazer aqui um envelhecimento saudável e ativo para nós e para quem nós formos atender. Obrigada a todos. Tá ótimo. Elânio. Bom, eu quero dizer que a gente possa se divertir bastante, né? Porque estudar também é divertido, né? Gisela já falou, quando a gente estuda, a gente também é emanado, né, de um tesão de aprender algo novo, né, de fazer a nossa mente brilhar. Então, vai ser muito bom estar com vocês aí. Adeline. Obrigada pela conversa, foi muito bom participar, né, a minha primeira participação. Tá ótimo. Gisele. Obrigado pelo convite, Ângela, obrigado, Pomar. E quero dizer que envelhecer é transformar todo esse tempo vivido, toda essa sabedoria, toda essa espiritualidade que a gente vai desenvolvendo ao envelhecer, transformar tudo isso em novas possibilidades,
de florescer, de viver e de continuar a vida com mais leveza. Obrigado. Marcele. Bom, queria agradecer e eu queria deixar um filme de indicação, que é O Último Azul, que eu lembro o diretor comentando o quanto ele sentiu falta de referências positivas assim para criar o filme, né? Assim, de referências de heroínas ou protagonistas na velhice, e assim, um filme muito maravilhoso para pensar esse lugar da velhice assim como descoberta, como prazer. Tá ótimo, eu queria também agradecer por ter tido a oportunidade de conduzir a roda, né? E eu gosto muito, eu vi um vídeo semana passada e está reverberando muito em mim, eu passo para os meus pacientes, falo para as pessoas, é de uma neurocientista, ela fala que a coisa mais gentil que você pode fazer na sua vida é continuar aprendendo, né? Dizer eu não sei é quase como enfiar uma faca no meio do coração. Então, se permitir fazer uma pós-graduação que estuda sobre o seu envelhecimento, envelhecimento da população, né? Se vamos ser centenários, olha aí quanto mercado de trabalho interessante para a gente trabalhar e para a gente não se enfiar num aposento, não é mesmo? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, não deixar de aprender coisas novas e se interessar pelo que somos. Ângela? Sim, convidar as pessoas que estão interessadas em aprender, né, sobre envelhecimento. As matrículas do curso estão abertas, né? Entrem em contato com a Clínica Pomar, avisem aos amigos, e o mercado de trabalho é imenso. Aproveitem, nem sempre tem um mercado de trabalho tão aberto e tão promissor. Então, agradeço a todos os convidados, as suas importantes contribuições. Vamos desfazer o nosso círculo e nos despedir, né? Uma boa noite para todos.